Mas diz assim, irmão, encontraram o livro de Ruth aí? Primeiro, pode ser, nós vamos estar fazendo aqui, né, a exposição desse livro. Quero agradecer os irmãos lá, acredito, de Campo Grande, né, e de todos os lugares, assim como eu tenho o hábito de falar de norte a sul, leste a oeste, nós sabemos que todos estão apostos aí para ouvir uma mensagem de Deus após os louvores. Diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízos julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Os irmãos podem sentar um pouco. O importante é estarmos na presença dele. O importante é nós ficarmos como os apóstolos ficaram em Jerusalém. Amados irmãos e também meus amigos, vocês que estão presentes, aqueles que estão longe, ausente, e nos acompanham aí por essa plataforma. Nessa noite falaremos de um casal que recebeu o nome de Elimeleque e Noemi. Esses 2 personagens, eles tinham 2 filhos e se chamava Malom e Quilion. E aí nós falaremos um pouquinho sobre esta família. Mas o texto vai nos dizer que houve fome naquela região, naquele lugar, aonde esse casal, com esses 2 filhos, habitavam. Então, amados irmãos, eu poderia até encerrar aqui esta reunião, mas eu quero passar para você uma coisa. Que nunca se mude de um lugar para o outro procurando uma melhora. Porque o Deus que está no norte, ele também está no sul, irmão. O mesmo Deus. Não saia da igreja A para ir para a igreja B pensando que a tua vida vai mudar. Não. Não muda. Não muda. Mas voltando para a mensagem, Noemi e Elimeleque, com os seus 2 filhos, eles fizeram uma reunião ali. Porque ninguém, sabe, Luiz, sai de um lugar de mudança do nada assim. Porque quando Deus fala para Abraão, eu acredito que Abraão também falou para a sua companheira. Vamos arrumar aí os trem aí, bem, porque eu ouvi uma voz aí, essa voz está dentro de mim o dia inteiro, a noite inteira, eu não consigo. Irmãos, existem muitas pessoas que elas dizem que Deus já falou com elas. Mas eu falo para vocês, são pouquíssimas pessoas que Deus já falou diretamente com eles. Porque se Deus falar comigo e eu não obedecer, pode ter certeza que algo vai acontecer. Porque quem é Deus então? Quem é Deus? Quem assistiu a live quarta-feira? Quem não assistiu, irmão, eu recomendo. Está no meu Facebook. Assista para você ver. Se a palavra de Deus vale ou não vale. Então, eu poderia até voltar um pouquinho naquela mensagem, porque quando os mensageiros, eles saem a mandado do rei que estava enfermo, porque caiu de um lugar muito alto, acredito eu que já era a mão do Eterno, porque eles se revoltaram contra Israel, o filho de Acabe. Mas, chegando no caminho, o anjo do Eterno disse ao profeta Elias: Elias, desce
para te encontrar com mensageiros do rei. E fale para eles: porventura não há Deus aqui em Israel? Irmãos, muitas das vezes acontecem as coisas com a gente e a gente não consulta ao Eterno. Talvez, eu sempre digo, talvez os vizinhos, os amigos sabem mais rápido. Claro que Deus sabe de tudo, mas Ele quer saber de você direto. De que mesmo você falar para Ele. Veja bem, quando aqueles 3 seres chegaram à tenda do velho Abraão, que ele trouxe uma reverência ao único, que ali era o Elohim em teofania, os 2 anjos, eles seguiram viagem para Sodoma e Gomorra. E o Senhor deu atenção a Abraão. Abraão disse: Senhor, permita-me eu ficar mais um pouquinho aqui na sua presença, porque eu sou pó e cinza. Um certo dia, já ouvi várias vezes intelectuais falando que quando você chega na presença do Todo-Poderoso, você não pode dizer que é pó e cinza, não. Não pode, não. Agora, se eu não posso dizer que sou pó e cinza, por que então Abraão disse para ele? Esse casal, ele deixou Belém de Judá. Mas Belém, queridos, qual o significado da palavra Belém? Todos nós sabemos, né? Que Belém é casa do pão. Belém é um lugar que Elimeleque, na minha concepção, jamais poderia deixar esse lugar, Luiz. Porque esse lugar é o lugar da bênção. Esse lugar é o lugar da vitória, irmão. Porque Deus, Ele estava lá. Porque lá é um símbolo daquilo que Deus deixou para nós. Eu sou o pão que desceu do céu para alimentar os famintos. Então, Elimeleque, ele sai da terra da promessa. Elimeleque sai da casa do pão. Ele sai debaixo das promessas sagradas. Para ir para onde, queridos? Para onde Elimeleque foi parar? Eu estou encerrando e quero que você entenda um pouquinho aonde esse casal foi. E o texto diz, Elisângela, que eles saíram debaixo da bênção. E indo peregrinar lá nos campos de Moabe. Na terra dos moabitas. Irmãos, estudamos um pouquinho quem são os moabitas. De que nação, de que povo eles vieram? Olha, você lembra que quando Deus ele ordena que os anjos fossem para Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? O texto diz que Ló, ele sai daquele lugar, porque os anjos dizem assim: olha, prega para os teus parentes, os teus familiares, avisa para ele, porque nós vamos reduzir isso aqui em cinza. E aí, irmãos, o que eles fizeram? Ló pegou aquilo que lhe pertencia, inclusive a sua esposa desobedeceu ao Eterno, ela foi transformada, né, numa estátua de sal. Sobrou Ló e suas 2. Eu vou parar com essa mensagem, talvez nós daremos continuidade. Quando assim a gente tiver oportunidade, eu posso ser na minha live de madrugada. Eu não sei, Deus o sabe. Só para você entender, quando eles saem de lá, com as 2 filhas, para você ver aonde Elimeleque foi parar. A Bíblia diz que as 2 filhas embriagaram o seu papai, que eles ficaram numa caverna. Talvez, irmão, você que estuda, que é curioso,
vai analisar e saber que aquelas cavernas daquela época não é igual hoje. Você analisa que tem pessoas que, ele está numa caverna, mas ele fica metade para fora. Isso não é caverna, né? Isso não é caverna. Naquela época lá, irmão, caverna era esconderijo de esconder até exército. Davi guardou o seu exército dentro de caverna. Você pode ver. Né? Era lugar. Então, o que elas fizeram? Com medo que a sua mamãe já não existia, e elas falaram uma para com a outra, falou: olha, nós iremos perder a semente do papai. Irmão, tudo isso é incredulidade. Tudo isso é falta de crer no eterno. Tudo isso é falta de perseverar, irmão. Ô irmão, mas tu tá vendo como é que tá? Persevera, irmão, em nome de Jesus, porque se ele permitir, acaba, mas se ele não permitir, continua. Você pode mudar de São Paulo para Sergipe, você pode ir para Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, você pode ir para onde você for, irmão, mas os olhos dele estão acima de você. Os olhos dele estão sobre mim. Aleluia, não adianta, irmãos. Foi o que aconteceu com esse homem. E o texto diz, Elisângela e os demais que estão nos acompanhando aí, que ele se embriagou e a sua primogênita teve um caso com ele. E essa primogênita teve um caso com ele e veio nascer um filho. O nome desse filho foi Moabe. Mas aí depois a outra falou com ela também, com a mais nova. E aconteceu a mesma coisa. Nascendo um filho, recebeu o nome de... Veio Moabe, veio os Moabitas. Isso, foi dado um nome para ele, Amon, que veio os Amonitas. Então, irmão, foram os dois irmãos que você for estudar, você vai ver que eles se dividiram. Mas esses Moabitas, a história é muito longa e o tempo não dá. Que era os Moabitas, que Elimeleque deixou a casa do pão e foi parar nas terras dos Moabitas. Os Moabitas, eles eram pessoas amaldiçoadas, porque o texto diz que o pai não podia possuir a filha e nem a filha sucessivamente. Então, esses filhos, eles eram filhos incesto, né? Acho que é isso, essa palavra. Algo que não é de acordo com o que Deus quer, irmãos. Então, olha só. O homem, só porque veio uma fome, ele saiu da casa do pão, Manuel, e foi parar nas campinas de Moabe. Nas terras amaldiçoadas. Irmão, nunca vamos deixar a benção. Diga assim: presbítero, está difícil para mim. Irmão, mas eu vou dizer para você, para mim também está difícil. Mas essa noite eu vou dizer para você, não deixe a casa do pão. Ainda, irmão, ainda que esquente tudo, ainda que a chuva caia, mas não deixe a casa do pão pelas campinas de Moabe, aleluia. Porque você pode ver o que aconteceu. Elimeleque morre. Depois, Noemi fica viúva. Mas aí, como Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion, eles se casaram com quem? Com quem que eles se casaram, irmãos? Então, irmãos, ficamos com essa mensagem. Mas eles se casaram com 2 moabitas. Eles se casaram com Orfa e Ruth. E você sabe que eles serviam a outros deuses. Como que você sai de um lugar e vai cair numa terra que lá não adora o Elohim? Como que você vai criar os seus filhos, Luiz, em um lugar que lá só adora os deuses estranhos?
o que é que eles vão aprender, Manuel? Então, irmãos, continue na casa do Pai, na casa do pão, ensinando os seus filhos, dizendo para ele que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o grande Jeová Deus. Mas aí nós encontraremos essa história, e se os irmãos for curioso, medite bem nessa passagem e veja o que este homem aconteceu com ele, porque depois morre os seus 2 filhos, aí fica quem? Fica as 3 mulheres viúva. Já pensou? Que história é essa? Eu paro por aqui, mas você dá continuidade, você vai ver que esta mulher moabita, a Ruth, ela foi privilegiada porque ela não desistiu da bênção.